Já conheceu alguns cubanos ou nós fomos os primeiros? Vocês foram o primeiro. E que havia escutado de Cuba? Tipo, de Cuba e da igreja de Cuba. Que é escutado você, tipo, que tem algumas... Quente. A gente que mora no frio, isso é muito bom. Tá um pouquinho gostoso. É como um chá, né? É, como se fosse um chá. Quente, né? De Cuba. Você tem audiência de Cuba, né? Continue firme. Tá, estamos aqui com... Qual que é o seu nome? Meu nome é Diogo Kowalczyk. Nossa, pra mim é muito complicado falar isso. Pois é um sobrenome polonês. Polonês? Minha descendência é polonesa. A do meu pai, na verdade, é adotivo, né? Eu não tenho sangue polonês, mas o meu pai é adotivo, eu sou um filho adotivo. Ele pegou esse nome Kowalczyk. Nossa. E a gente usa ele. É, bem legal. Então, assim, como eu estava falando para você e falei para a audiência, né? Vamos querer falar um pouco com você como é a vida do pastor aqui no Brasil, mais precisamente no Curitiba. Mas primeiro eu quero perguntar para você, como foi que você conheceu o Senhor? Conta para nós sua experiência, ainda não o ministério como pastor, sino como você teve sua experiência na hora de conhecer o Senhor. Legal. A minha história com Jesus começou no ano de 2009. E quando eu fiz parte de um acampamento, né, o nome do acampamento se chamava Anjos Radicais. Nossa. E era lá da comunidade Adorai, uma igreja lá em Vilhena, no estado de Rondônia, aqui no Brasil. E em 2009 eu fiz parte daquele acampamento. Eu ainda era um jovem, assim, totalmente imaturo, não sabia muita coisa, cheio, uma vida totalmente pecaminosa realmente. E naquele acampamento o Senhor me encontrou. Tive uma experiência, eu senti o Senhor me abraçando. E era um domingo à noite, mais precisamente. Eu falei, olha, na segunda-feira a minha vida vai ser transformada. Eu não vou mais voltar para o mundo, eu vou servir ao Senhor Jesus. E eu saí de lá decidida a fazer isso. Porém, quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, quando eu fui trabalhar, quando eu fui para a escola, eu vi o quanto que o mundo era atraente ainda aos meus olhos. E naquele momento eu não tive a força suficiente para conseguir vencer aquele tempo. Porque eu pensei que eu ia conseguir vencer as coisas sozinho. E eu entendo que naquele momento eu deveria abraçar em alguém, segurar em alguém, falar, eu preciso de Jesus, eu tenho uma vida pecaminosa, eu preciso continuar. Resumo dessa história de inicial, eu não consegui se entregar totalmente ao Senhor naquele momento. Quando se passaram 4, 5 anos depois, no ano de 2014, eu passei um momento difícil na minha vida. E naquele momento difícil, eu sempre falo que as dificuldades, a tristeza é o melhor evangelizador que existe. Porque ela nos leva mais perto de Deus. Porque você chega tão no fundo do poço que a única coisa que você pode olhar é para cima. Então naquele momento, em 2014, eu olhei e vi que ainda que eu não tinha entregue a minha vida em 2009, o Senhor estava me chamando ainda. O Senhor de 2009 a 2014 continuava me chamando, continuava me cuidando, ainda que eu não abandonei a minha vida. E foi naquele ano que eu consegui falar, não, eu vou abandonar tudo que eu acho que é bom para mim e eu vou seguir o Senhor Jesus. Como que foi o chamado de Deus para você no ministério de pastor? Conta um pouco para nós, porque eu acredito que vai ser bem legal, né? Cada pessoa tem uma história diferente. Você fale para nós, se você quiser, como foi sua experiência e como Deus confirmou para você o chamado do pastor. Bom, como eu falei, em 2014 eu me encontrei com o Senhor Jesus verdadeiramente, genuinamente. E ainda naquele ano, no meio do ano, junho de 2014, que o Senhor, eu já tinha me batizado em março de 2014. E quando foi em junho, julho por aí, eu me vi cercado por jovens que estavam feridos, que tinham suas famílias destruídas, que tinham talvez pais que tinham um casamento de fachada, que não era verdadeiro, e começou a se reunir. Então, quando eu me vi, esse chamado ele foi muito rápido. Quando eu me vi, eu já estava se reunindo com esses jovens, de 10 a 15 a 20 jovens, para a gente ler a palavra, para a gente estudar a palavra, ainda sem entender o que estava acontecendo, ainda sem entender o que exatamente a gente estava fazendo, mas tinha um fogo dentro da gente que clamava, que pedia para algo a mais. E a gente começou.
E eu olho para o meu chamado pastoral desde este momento. Porque eu sempre digo que o pastor, ele não é o título. O pastor, ele não é aquilo que as pessoas chamam. O pastor é aquilo que ele faz. É a chamada. Então, desde aquele momento, eu sentia uma grande preocupação, eu sentia um grande cuidado por aquelas pessoas. E ainda que eu não sabia como fazer, isso foi com o tempo, as coisas vão andando com o tempo, o Senhor me chamou naquele ano ainda, naquele mesmo ano, para esse chamado pastoral, para esse cuidado. De 2014 até hoje, eu sempre cuidei de pessoas, sempre fui atrás de pessoas, sempre realmente exerci essa função de pastor na igreja. Então o Senhor confirmou naquele mesmo ano de 2014 que o Senhor estava me chamando para ser um pastor. Antes de continuar com a seguinte pergunta, você fez uma promessa para mim. Você falou que ela de provar esse negócio para você, que eu realmente não gostei de um cara uma vez que ele me deu a provar. Eu acredito que com o espanhol se fala mate, é mais uruguaio e argentino, mas aqui no Brasil tem um... Também chama mate. Mate também? Então, mate, marrão. Marrão? Chimarrão. A gente chama aqui. Isso. Mas daí às vezes quando você fala, você tá tomando chimarrão, o pessoal fala, olha, vem tomar um mate. A gente também usa esse nome. Entendi. Então, a primeira vez, tipo, agora que ele falou que tem mais dois, porque a vez que eu provei uma muito amargo, cara, eu não gostei. Então eu vou fazer em frente de vocês a prova do chimarrão ou mate. Como é que ele se faz? Bom, a gente chama isso de cuia e a gente chama isso aqui de bomba. Que é onde puxa. E a erva a gente compra no mercado, tem no Brasil que tem muito, faz e a gente faz. Tem várias formas de fazer, né? Tem uns que tampa totalmente de erva, mas a gente sempre deixa aqui e a gente toma com água quente. E qual que é a diferença do doce e o amargo? Você coloca o negócio para... A erva, tem alguns tipos de ervas que são mais amargas. Quente. A gente que mora no frio, isso é muito bom. Eu gosto do frio, mas não tem que mexer nem nada? Não, só tomar. Olha lá, gente. Está menos amargo, Raquel. Tá um pouquinho gostoso. É como um chá, né? Como se fosse um chá. Quente, né? Oh, mas gostei, sério. Pode acreditar que eu gostei. Não é o mais tipo do mundo, mas para o frio. Tá bom, gente? Como que a vida do pastor aqui no Brasil? Depois vou fazer outra pergunta, deu chamado para você onde você morava aqui no Curitiba precisamente, mas quero que eu fale para nós, pra gente daqui do canal, como que é a vida do pastor, porque meu país é diferente, né? Cada país eu acredito que é uma forma diferente de a vida dos pastores, mas como que é a vida dos pastores aqui no Brasil? No Brasil, em alguns momentos a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, porque o Brasil a gente encontra muita... hoje a gente está vivendo na era de que tudo é relativo. As pessoas já não querem muito se comprometer com o Evangelho, com o Senhor Jesus, e não é com a igreja em si, elas não querem Deus, elas não querem Jesus. Então o ato da gente fazer o pastoreio, de evangelizar as pessoas, ainda é muito dificultoso no Brasil, porque a gente não tem perseguição, de certa forma, a gente ainda é um país livre, a gente vive num país livre, e isso gera um coração das pessoas, poxa, eu estou tranquilo, então eu vou servir o Senhor Jesus quando eu puder. Mas quando a gente traz para pastoreio das ovelhas, das pessoas que já entenderam, o Brasil é um povo muito querido. É um povo que, quando ele se converte, quando eles realmente querem buscar o Senhor Jesus, são pessoas que se entregam verdadeiramente. E ser pastor no Brasil é como ser pastor de Deus, de Jesus, é chamado por Deus. A gente tem que cuidar, a gente tem que pregar, a gente tem que ensinar a verdade. Muitas vezes o que a gente fala, que não é o que a gente está falando, é a palavra de Deus, confronta, realmente às vezes machuca, mas é um machucado bom para que as ovelhas, para que as pessoas possam ser entregues nas mãos do Senhor Jesus de uma forma digna. Eu sempre digo, eu sou pastor de pessoas aqui, mas as pessoas que estão aqui não... O pastor delas verdadeiro é o Senhor Jesus. Eu só estou cuidando das ovelhas que é do Senhor Jesus. E isso para mim traz uma responsabilidade muito grande, porque eu cuido de pessoas que não são minhas.
Eu cuido de almas, de ovelhas que o Senhor Jesus me confiou na minha mão para cuidar. E lá no final, a palavra de Deus fala que eu vou prestar conta daqueles que eu estou cuidando. Qual foi a experiência mais dolorosa que você chorou no seu ministério como pastor? Alguma experiência assim que você fala, cara, Alberto, eu fiquei muito triste com essa experiência que aconteceu na minha vida. Se quiser falar, se quiser falar para nós, porque a gente conhece que na vida de todo mundo, né, tem experiências dolorosas, mas os pastores têm muitas lutas, cara. A gente não conhece o que o pastor passa muitas vezes na sua vida. Então, se você quiser, tipo, compartilhar para nós uma experiência, né, dolorosa e como Deus, tipo, ele mostrou sua graça, uma vez mais, seu amor com você nessa experiência. O pastor, ele não é fácil, ele tem os desafios, ele tem as lutas, ele tem as perseguições. Isso você pode perguntar para qualquer pastor do mundo, ele vai te falar a mesma coisa. A gente já passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos momentos tristes. Mas eu, diferente de dizer qual momento, eu quero falar que a coisa que mais é difícil na vida do pastor, de uma pastora, de alguém que está no ministério, é ver o quanto as pessoas às vezes são insignificantes a Deus. Billy Graham falava, o evangelista Billy Graham, ele dizia que, e os relatos mostram que ele chegava nas cidades para pregar, e ele começava a olhar as praças, ele começava a ver as casas, e ele começava a chorar, de soluçar, porque ele via que as pessoas estavam tão longe de Deus. Então assim, a gente tem muita dificuldade, muitas lutas, mas eu acho que a coisa pior é você ver que as pessoas elas estão indo para o inferno. As pessoas não estão se entregando verdadeiramente ao Senhor Jesus. Isso agora eu não falo só de igreja, porque as pessoas que estão na igreja, que estão buscando, eles têm a salvação. Mas pessoas às vezes que não aceitam o Evangelho, pessoas que não querem se entregar ao Senhor Jesus. Então, acho que o momento mais dificultoso para mim é justamente esse, justamente isso. E se fosse mostrar algo muito específico, eu tenho muita dificuldade com despedida. Muita dificuldade com despedida. Então, recentemente a gente passou por isso, né? Teve um casal que ele veio, eles consertaram a sua vida com Jesus, eles batizaram, fizeram, estavam servindo e eles tiveram que mudar de cidade. Então eu tenho dificuldade com essa questão de despedida, tenho dificuldade quando a pessoa, às vezes vai, a gente fica triste, mas a gente tem que entender aquilo que eu estava falando. A ovelha não é minha, a ovelha é do Senhor Jesus. Nunca foi a experiência de mudar de uma cidade totalmente para outra, porque a gente não conhece, mas aqui no Brasil praticamente vários países dentro de um só país, porque é muito grande e tem outras partes do Nordeste, aqui no Sul, que é diferente a cultura, é diferente tudo. Como que foi a experiência de poder sair? Porque quando Deus chama, é muito complicado para nós sair não sei se fala assim no português, na nossa zona de comodidade. Zona de conforto, comodidade. É muito complicado sair dessa zona, né? Então, como foi para você essa experiência? Desde que lá de 2014 que eu me entreguei ao Senhor Jesus e conforme os anos foram passando, o ministério foi vindo, o Senhor sempre me deixou claro uma promessa de que eu e a minha família iríamos sair daquele lugar. Só que às vezes a gente não compreende. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente às vezes menospreza. E continua a vida normal. Mas foi no ano de 2021, final de 2021. O Senhor me deixou, durante todo o ano de 2021, no início de 2021, voltando um pouco, o Senhor me levou ele disse para mim que eu precisaria viver mais a simplicidade do Evangelho dele, a simplicidade da vida. Foi naquele ano que a gente, por diversos momentos, a gente se reunia junto com alguns amigos em uma chácara na cidade onde a gente morava e a gente começou a buscar o Senhor. Algumas dificuldades vieram neste ano, a gente ia buscar o Senhor, a gente estava lá, até de madrugada às vezes buscando, e o Senhor foi se revelando de uma forma mais profunda para a gente. E aquilo que era uma promessa de sair da nossa cidade para outro lugar, agora começou a vir o nome da cidade, vir o nome do estado, vinha aquilo que a gente ia fazer. Então no final de 2021 eu saio do meu emprego que eu estava e eu venho para Curitiba em abril de 2022. Quando eu olho para trás hoje, Alberto, eu vejo que não fui eu
eu, Diogo, natural, que comprou aquelas passagens, que colocou a minha esposa, a minha filha de 4 anos e o meu filho que estava no ventre com 7 meses. Nossa. Não fui eu que comprei aquela passagem, coloquei eles no avião e nós chegamos em Curitiba. Eu vejo que foi um direcionar de Deus tremendamente. Sabe quando você olha, você fala, não, eu acho que não fui eu que fiz isso. Então o Senhor nos empurrou, nos expulsou daquele lugar. A gente morava numa cidade chamada Vilhena, no estado de Rondônia. E o Brasil, como o Alberto falou, é muito grande. Então de lá para cá são 2.600 quilômetros. 2.600 quilômetros. Eu deixei pai, mãe, amigos, irmãos. Minha esposa deixou os pais. Hoje os pais dela moram aqui na mesma cidade da gente. Em abril, dia 16 de abril de 2022, nós saímos de Vilhena e nós chegamos aqui no dia 17 de abril de 2022. Então, a gente chegou na casa, sentimos paz e a mudança estava vindo e a gente começou. Aí o Miguel nasceu, que é meu filho. A gente chegou em abril, o Miguel nasceu em junho e no dia 24 de julho de 2014 a gente começou o primeiro culto público. Colocamos as cadeiras numa casa aqui na frente onde a gente mora hoje. Colocamos as cadeiras na área. A gente fez algumas divulgação em grupo de Facebook e tal. Sofreu muita perseguição no começo. Sério? Muita. Sofreu muita perseguição aqui. Porque eu entrei num bairro do grupo, um grupo no Facebook do bairro. E eu coloquei uma carta convidando a população de quem não tinha uma igreja, podia vir, estava iniciando uma nova igreja e tal. E o pessoal aqui, eles são muito tradicionais, eles perseguiram muito, sabe? Falaram muitas coisas, que igreja estava abrindo em qualquer lugar, que igreja verdadeira não era nenhuma que estava no Brasil, enfim, muitas outras coisas que a gente sofreu. Mas naquele primeiro culto, graças a Deus, a gente, se eu não me engano, deu 8 pessoas. Nossa, que vieram no culto. Quando Deus faz uma promessa, Deus tem um plano, ele dá certo. Por que o nome da igreja é Âncora? Hebreus capítulo 6, verso de número 19, ele diz que o véu se rasgou ali e teve uma esperança, que Jesus é a nossa esperança. E que essa esperança é a âncora da nossa alma. Então o nome âncora é por isso. Ele vem do nome de um ministério que a gente tinha lá em Vilhena, de evangelismo, e a gente trouxe agora para o nome da igreja, que é Âncora Curitiba, pelo nome da cidade, porque a gente tem planos de plantar outras em outros lugares, só vai mudar o nome da cidade depois da frente. Então Âncora vem disso, da esperança. Jesus é a nossa esperança. A gente tem até um bordão que a gente fala aqui, que a gente fala que somente Jesus é a nossa única esperança. Âncora firme e confiável da nossa alma. Vai conhecer alguns cubanos ou nós fomos os primeiros? Vocês foram o primeiro. E quem é escutado de Cuba? Tipo, de Cuba e da igreja de Cuba. Quem é escutado você, tipo, que tem alguma experiência? Eu nunca fui a fundo, mas aquilo que a gente escuta é que não é fácil, né? Tem as dificuldades, tem toda a situação que o país sofre, muito parecida ali com a Venezuela, né? Venezuelano eu já conhecia, porque lá onde eu morava tinha bastante lá, alguns lá morando, trabalhando. Então, quando eu escuto de Cuba, infelizmente eu escuto muita coisa ruim, difícil de morar, pessoas saindo do país, né? Porque quando o país está estabilizado, as pessoas não querem sair. Porque a pessoa nasceu ali, você sente falta do seu país, é tudo difícil, né? Então, mas de todo o coração, eu creio que Cuba tem ainda pastores lá, verdadeiros, pregadores do Evangelho, e que pessoas vão continuar se convertendo naquele país. Eu quero fazer 2 perguntas mais bem curtas. E a última coisa que eu gostaria que você fez é fazer uma oração por Cuba, por as igrejas em Cuba, por os pastores em Cuba, porque na verdade agora não é muito como faz muitos anos atrás, mas a igreja em Cuba foi perseguida eu acredito que eu não havia nascido ainda, eu estava por aí, eu era bem jovem, né? Eu tinha uma criança, né? Mas hoje em dia, ali no meu país aprovaram tipo a Constituição. Ali no meu país ficou uma ditadura, não sei se você conhece, mas eles aprovaram a Constituição, o matrimônio do mesmo sexo. E os cristianos foram muito perseguidos por isso, os pastores, as igrejas foram ameaçadas. E isso acontece no meu país. Então eu gostaria que antes de finalizar o vídeo você fez uma oração por Cuba, por Brasil. E que já conhecemos que Jesus está às portas.
Sim. Então, vou fazer perguntas mais curtas e rápidas para você. Quantos anos você tem? 31. 31. Qual é o seu louvor favorito? O seu louvor que mais gosta? Sei como eu tenho bastantes, né? O meu, eu já falei pra você uma vez, eu já não sou escravo do medo. No espanhol, eu já não sou escravo do temor. Tipo, pra mim é muito importante esse louvor. Olha, eu vou escolher um. Tem muitos louvores, eu gosto, né? Minha esposa. Tá, 3. Vou canta. deixar pra você 3. Aí você. Tá. Vou escolher um chamado Além do Rio Azul. Que ele fala que além do Rio Azul, as ruas são de ouro. Ele fala desse lugar que um dia nós estaremos com o Senhor. Onde Ele vai enxugar nossas lágrimas, onde ali será tudo maravilhoso, onde ali tudo vai ser perfeito, o pecado já não vai habitar dentro de nós. Então, além do Rio Azul, é muito bom. A mensagem da cruz, que fala que eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. E a terceira é Oceanos, acho que você já conhece. Nossa, conhece? Que fala pra gente, para levar a gente a uma intimidade mais profunda. Leva-me a um lugar mais profundo ao Senhor. Então essa que fala da eternidade, a mensagem da cruz, que é a centralidade do Evangelho, e Oceanos, que nos leva a viver uma vida de mais intimidade com o Senhor. Eu gosto de 3, na verdade. Eu falo 3 e eu quero falar também. Eu já não sou escravo do medo. Ela foi muito importante pra mim, porque sou uma pessoa que sofreu de muita ansiedade. Mas quando eu escutei a história desse louvor, que um cara que ele tinha câncer, e ainda na etapa final dele, ele cantava essa canção: eu não sou escravo do medo, sou o que Deus tem na minha vida, sou o que está preparado para mim. O nome dele é Júnior Mergal. Outra canção, eu sou jovem, mas gosto das canções que são velhas, né? Eu também. Eu gosto muito de uma canção que eu não sei como é no Brasil, quando ele está falando português, é A Graça Sublime de Deus. Sublime é graça no espanhol, só que não sei como se fala em português. Um hino muito velho. E Quão Grande é Deus. Eu gosto bastante desse louvor. Então vamos fazer algo bem legal aqui, bem diferente. Eu sei que você não gosta de cantar, mas que eu quero fazer algo bem legal para que fique o vídeo. Eu vou tocar uma pequena parte de um louvor no violão e você vai cantar. Eu acredito, só o começo. Eu acredito que você conhece a canção. Vamos lá. Que é o de Jesus Adriano Romero. Você conhece? Qual é o nome? Jesus Adriano Romero. Esse é meu universo. Não, peraí, vou falar o Que seja meu universo? Isso. Sei. Então eu quero que você só a primeira parte, vou escutar o pastor cantar. Eu acredito que Ele também vai cantar. Tá bom, passou uma parte. Beleza? Tá bom, mas eu não... Deixa eu ver se eu lembro do louvor, faz tempo que eu não toco violão. Nossa, não acredito. Peraí. Que sejas meu universo. Eu não lembro a letra. Que seas meu universo. Sejas tudo Que seas que de manhã seja o primeiro pensamento. Tá bom, só isso. É. Já não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Agora você, os dois juntos. Já não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Agora, pastor, você faz uma oração pela igreja de Cuba, pela igreja do Brasil, que muitas almas, conheceram, alcançadas, né? E nós seamos essa âncora para eles. E que a nossa vida, seja a imagem de Jesus. E essa luz pode chegar aos demais. Certo? Amém. Antes de orar, eu queria dizer para os pastores de Cuba, você tem uma audiência de Cuba, né? Continue firme. Quem te chamou é maior do que qualquer coisa. Continue firme, continue perseverante, continue obediente ao Senhor. Porque quem te chamou é maior do que governo, quem te chamou é maior do que regime, quem te chamou é maior do que tudo, é o Senhor dos Exércitos.
E se Ele te chamou, Ele vai te dar toda a provisão. Ele vai te dar todas as condições de você continuar, você é amado. E que o Senhor continue colocando as mãos sobre você e te direcionando. Que o Senhor continue enviando os trabalhadores, porque o campo está branco. O campo está branco. Assim como aqui no Brasil. Aí em Cuba também o campo está branco. E que o Senhor envie os trabalhadores. O Senhor dê força a vocês. Que vocês continuem pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e proclamando. Então, pode falar para nós, tipo, pra gente que vem aqui no Brasil, que são brasileiros, cubanos que vêm aqui também, a divulgação da igreja, né? Porque na verdade nós estamos muito felizes de estar aqui, nós encontramos você pelo Instagram, para convidar a gente, você faz isso, né? Ou fala no Instagram como que tá, tudo, você? Bom, eu sou pastor da igreja Ancra, Curitiba, e você pode nos encontrar no nosso Instagram, encontrei o Alberto no Instagram, Igreja Ancra Curitiba, lá no Instagram, e o meu Instagram pessoal também é @Diogo Kowalczyk. Então tem sido uma bênção, a gente tem pregado o Evangelho. Lá no Instagram da igreja você encontra também um link lá no destaque para você se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente tem feito um trabalho aqui, o Senhor tem feito grandes coisas. Então entra lá. E quero te chamar também para se inscrever no canal do Alberto, né? O nome do canal. Com Isso. Del Alberto e Ana. Isso mesmo aí. Então, uma bênção. Muito obrigado, Diogo, pela oportunidade. Obrigado, meu irmão. Você. Deus Deus abençoe abençoe, e até o próximo vídeo. Tamo junto.